Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Clube do FM. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Peço de antemão já, primeiramente, vocês se inscreverem no canal. Estamos chegando aos 200 inscritos, cara. Se inscrevam no canal, cara. Me ajudem a chegar aos 200 inscritos. Estamos fazendo essa cobertura da Copa do Mundo pós-análise de cada uma das partidas, cada rodada também, né? A gente está chegando no fim da primeira rodada. Como vocês podem ver, esse vídeo vai falar dos jogos, principalmente dos europeus, né, com a inclusão também da República Democrática do Congo, né, até Portugal jogou com a República Democrática do Congo, ou a RDC, e também vou falar aqui nesse vídeo também sobre a Inglaterra e Croácia. Não vou fazer um vídeo quádruplo, né, os 4 jogos de hoje, né, vou deixar um próximo vídeo para falar de Gana e Panamá e também falar sobre Colômbia e Uzbequistão, para terminar essa rodada, essa primeira rodada. Muito que bem, gente. Já peço para vocês também seguirem a gente nas redes sociais, sigam, deixem o like, compartilhem esse vídeo, sigam a gente nas outras redes sociais, seja também no TikTok, no Instagram, também no próprio Mundo da FM. A gente fala sobre futebol, sobre música, sobre qualquer outro tipo de assunto relacionado a opiniões jornalísticas e também propriamente futebol alternativo. Tá tudo aqui na descrição. Inclusive, se vocês, né, se vocês estão vendo a barrinha aqui, tá dividido em 2 capítulos. A gente tem o primeiro capítulo que a gente vai falar agora do jogo entre Portugal 1 e a RDC, a República Democrática do Congo 1, e daqui a pouquinho a gente fala sobre o jogo da Inglaterra, né, que vai enfrentar a Croácia. Eu, nesse momento, estou gravando no jogo o final do jogo de Portugal, então eu não posso falar qual foi o resultado, obviamente, porque eu só vou falar o final do jogo da Inglaterra, peço perdão, porque eu estou gravando o final do jogo de Portugal, né? Então não faz muito sentido. Vamos lá, gente. Falando principalmente desse jogo, um jogo muito interessante, muito empolgante, principalmente pela o pré, né? O pré-jogo, né? O Cristiano Ronaldo se torna, junto com o Lionel Messi, o jogador que mais jogou Copas do Mundo, jogar mesmo, não ser só convocado, como o Ochoa também foi, mas jogar Copas do Mundo. Inclusive saiu uma notícia recente que o Ochoa vai se aposentar pós essa Copa do Mundo, então ficam os méritos pro goleiraço mexicano que só aparece em Copas do Mundo, porque ele é um goleiro bem ok, mediano. É, mas fica aí o bom mérito pro Cristiano Ronaldo, conseguiu chegar a 6 Copas do Mundo, ele tem uma tendência de querer chegar a uma 7ª Copa, não se sabe, a gente não sabe muito bem. Muito que bem, gente, esse jogo eu já tinha falado pra vocês, pra quem acompanha a gente aqui na RWE também, inclusive um abraço pro pessoal da RWE. Fiz a transmissão do jogo da República Democrática do Congo contra a Dinamarca. A Dinamarca que joga muito parecido nesse modelo de marcação, pressão, bloco alto, consegue encaixar suas linhas muito bem, um jogo verticalizado, um jogo que também consegue conectar muito esses meias para fazer tabelas mais simples de 1-2 de aproximação e também de passes mais longos também. Uma Dinamarca que está em reconstrução, que se assemelha muito ao jogo que a gente viu Portugal hoje e o jogo também que vai se assemelhar contra a Colômbia, né? A República Democrática do Congo é um time que tem o seu modelo espelhado num 5-3-2, né, principalmente jogando a partir da sua defesa, tem o seu bloco médio, joga principalmente nesse bloco baixo, né, não joga num bloco médio, tenta explorar muito a questão do contra-ataque, porque a sua espinha cervical, a sua raiz está fincada principalmente nesse trio de defesa, né? Tanto o Mbemba, o Tuanzebe e o Capualdi. É claro, também tem o Wan-Bissaka, também tem o Masuaku do outro lado, jogadores que jogaram Premier League, então a RDC não é uma seleção qualquer, né? Não é uma seleção que está aí por qualquer outra situação, ai meu Deus, adversa. É uma seleção que joga um futebol distinto daquilo que a gente normalmente gosta de ver futebol, mas muito eficiente na sua proposta. Isso eu acho muito bonito, eu já tenho falado isso aqui nos vídeos aqui do canal, como eu gosto das seleções, como elas propõem o seu jogo e vão lá fazer o seu jogo. Aí a gente teve o último vídeo, o jogo da Jordânia, a Jordânia conseguiu propor o seu jogo até o limite que deu. É claro que, por exemplo, tem muito essa questão do limite físico, da questão física de você propor esse jogo o tempo todo e você ter que renovar essas peças. E essas peças estão entrando mais frescas, mas ao mesmo tempo não estão com as pernas mais quentes, né? Para poder continuar esse jogo na mesma intensidade. E eles vão continuando ao longo da partida.
Mas é legal que as seleções não abdiquem da sua forma de jogar. A gente tem um grande problema dessas seleções menores quando elas chegam em torneios maiores e quererem jogar como se elas fossem as grandes, mas elas não têm material humano suficiente para jogar como uma Espanha, uma França, um próprio Portugal também, que tem material muito decente, tem uma seleção muito boa, né? A gente olha, por exemplo, a seleção do Roberto Martinez, uma seleção que foi escalada com o Diogo Costa no gol, na linha de defesa João Cancelo, o Tomás Araújo, Renato Veiga e o Nuno Mendes, né, não tendo a presença do Rubem Dias, que estava no banco, não estava 100% muito bem, então foi preterido, né, principalmente pelo Renato Veiga. Na linha um pouco mais à frente, né, no 4-2-3-1, a dupla do PSG, né, tanto o Vitinha quanto o Rubem Neves. Aí depois vem o Pedro Neto numa ponta, o Bernardo Silva na outra ponta, o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo mais à frente. O Cristiano Ronaldo que também entrava com uma pressãozinha meio ruim para ele, né, querendo ou não. É claro que ele é o senhor decisivo, o senhor pressão, ele consegue administrar qualquer pressão possível. É só ver a carreira do cara, a carreira maravilhosa que o Cristiano Ronaldo tem. Mas principalmente essa pressão de você ver o seu principal rival, ou pelo menos era seu principal rival até esse debate finalmente acabar com o título do Messi em 2022, fazendo 3 gols, o Haaland fazendo 2 gols, o Mbappé fazendo 2 gols, e até, obviamente, com um Everest de distância, né? O Arnautovic fazendo 2 gols também, né? Um gol, né? Um gol foi contra, mas enfim, foi 2 gols. Ele cabeceou, a bola desviou, mas enfim, no meu coraçãozinho, eu considero 2 gols. Enfim, uma galera fazendo 2 gols, ou quase 2 gols, e o Cristiano Ronaldo entrava com uma pressãozinha meio sacana para ele, podemos dizer assim, de tentar resolver esse jogo que seria um jogo muito difícil, né? Como a gente já tinha dito para vocês, é um Congo que joga muito a partir de sua defesa. Esse trio de defesa, a gente falou já da seleção do Congo, do técnico de Sabre, é uma seleção que joga num 5-3-2, né? Principalmente com o Mpazzi no gol, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Capualdi e Masuaku na linha de defesa. No meio de campo joga com o Motosami, Kaembe e Mukau como jogadores um pouco mais de velocidade pelo meio, consegue tabelar essa bola, mas principalmente buscando uma velocidade pelos lados também, né? A gente vê um Congo muito verticalizado nessa questão do contra-ataque. E, claro, na frente o Issa e o Bakambu. O Issa é um jogador mais técnico, o Issa é um jogador de Premier League, um jogador que jogou muito bem no Brentford, um jogador que jogou também, não conseguiu desempenhar ainda no Newcastle. O Newcastle também teve uma temporada muito ruim, ele também sofreu com muitas lesões, mas um jogador muito decisivo, um jogador que consegue muito quebrar essas linhas e ser o jogador mais criativo desse time. Para mim é um jogadoraço, um puta craque de bola. Eu acho o Issa um jogador diferente, é um cara que consegue ter o domínio do passe e consegue ver essas entrelinhas, uma coisa que é o diferencial para essa seleção da RDC, né? A seleção da República Democrática do Congo. Claro, né? Eu só tô falando do RDC porque também é uma maneira de abreviar o nome, né? Sempre bom dizer, é claro, falando com 8 minutos de vídeo mole, mas também, né, também o próprio nome do país. Eu posso dizer tanto República Democrática do Congo, como posso dizer RDC, mas eu vou tentar evitar o máximo de falar Congo, porque tem um país chamado República do Congo. Então, não faz sentido eu chamar Congo, mas enfim, fica sempre esse disclaimer aqui durante o vídeo. Bom, gente, falando principalmente desse jogo, cara, um jogo de bastante intensidade morna. Bastante intensidade morna não é uma palavra muito boa, né? Não é uma frase muito boa. Mas um jogo de intensidade bastante morna, podemos dizer assim, principalmente nesse primeiro tempo. É claro que as melhores jogadas principalmente foram criadas no primeiro tempo. Foi um jogo de muita passividade no último terço de campo de Portugal. É claro que Portugal gosta de jogar com a bola, gosta de fazer essa marcação-pressão, gosta de tentar pressionar em cima num bloco muito mais alto, né? É um jogo que a República Democrática do Congo adora enfrentar sobre, porque é aquele jogo que a RDC gosta muito, e eu já tinha falado, por exemplo, para a galera que acompanhou o jogo contra a Dinamarca, é uma seleção que joga muito sem bola, uma seleção que espera muito pro contra-ataque e que também está muito disposta a sofrer essa pressão o tempo todo para deixar os ataques adversários muito frustrados. Por quê? Quanto mais as seleções adversárias que atacam bastante, que propõem muito esse jogo ofensivo, jogam contra a República Democrática do Congo e não conseguem furar a linha de defesa do Congo, eles acabam avançando muito mais as linhas e pressionando muito mais acima, dando espaços para o contra-ataque. Então você via, por exemplo, o KMB, você via o Issa, você via também o próprio Mukau
jogadores de mais velocidade para tentar encontrar o Bakambu na frente da área para tentar fazer o gol, né, saindo nesse contra-ataque, porque eles tiveram mais liberdade, por exemplo, do lado do Nuno Mendes. O Nuno Mendes é um lateral que hoje não jogou muito bem, um lateral esquerdo que fez uma temporada brilhante no PSG mais uma vez, mas que hoje não jogou muito bem, sentiu muito essa pressão de jogar uma Copa do Mundo, sentiu muito essa pressão da estreia na seleção portuguesa. Sofreu muito com o Issá, né, nesse lado esquerdo do campo, né? Não conseguiu fazer uma conectividade muito boa nas jogadas de ataque com o Pedro Neto, né? E o primeiro gol nasce principalmente dessa. O primeiro gol de Portugal, ele nasce principalmente desse quebra-linhas, né? É claro que o Congo não é uma defesa perfeita, por isso que quanto mais pressionava Portugal no começo de jogo, até quando o Congo estava com a bola, a possibilidade de roubar essa bola também era muito alta. E assim nasceu o primeiro gol, né? O passe, o cruzamento do Pedro Neto para cabecear o pequeno gigante, né? O João Neves. O João Neves abre o placar com 6 minutos de jogo. A gente pensava que ia ser uma goleada, porém não. Porém, não. A gente teve alguns lances de perigo, principalmente um Cristiano Ronaldo muito isolado, não conseguindo se encaixar, né? Até porque Portugal sempre conseguia fazer jogadas onde tinha muita conectividade. Então você via, por exemplo, um Bernardo Silva que estava colocado nessa ponta direita, mas ele dava muito espaço para o João Cancelo atacar isso em profundidade, porque ele fazia uma meia junto com o Bruno Fernandes. Então ele conseguia fazer esse corredor com mais conectividade com o Bruno Fernandes, que acabou voltando um pouco mais para dar espaço para o Bernardo Silva poder flutuar um pouco mais esse meio de campo, né? Então o Bruno Fernandes ele sai um pouco do meio, vai um pouco para trás para tentar armar esse primeiro passe para o Bernardo Silva, e o Bernardo Silva poder ser esse armador flutuante dentro de campo, até porque ele não tem mais tanta mobilidade para ser esse ponta rápido, né? Ele já é um jogador um pouco mais de idade, né? Então ele deixa o Cancelo com esse vigor físico maior, né? E obviamente o Cristiano Ronaldo sendo essa última opção, né? As jogadas tentando terminar no Cristiano Ronaldo, muitas delas não conseguiram porque a defesa do Congo foi impecável. A defesa do Congo jogou muito bem. É claro, a espinha cervical dessa seleção passa pelo Mbemba, o Tuanzebe e o Capualdi, como eu já tinha dito anteriormente. Foi um jogo muito interessante, principalmente também até o gol da RDC, né? O gol do Issá num cruzamento do Massuaco, e falha principalmente também do Thomas Araújo, né? O Thomas Araújo ele falha principalmente na contenção de tentar tirar essa bola pelo alto. Ele estava marcando muito mais a bola cruzada do que o próprio Issá, que cabeceia livre de certa forma. Empate, e aí a gente tem um segundo tempo muito mais voltado para Portugal, obviamente colocando peças melhores e que conseguiram encaixar um pouco mais de dinamismo, né? O Bernardo Silva tentando fazer essa flutuação, mas muito falho, né? Sai entre o Conceição e conseguindo jogar muito mais para essa ponta direita que estava muito em aberto, porque você via uma República Democrática do Congo, o Cancelo atacando muito por esse corredor e ficando um espaço muito grande para ser atacado para trás. Então é uma defesa de Portugal que teve que correr para trás muitas das vezes, e muitas das vezes sofrendo com a RDC, né? Então, por exemplo, o Rafael Leão entrou para dar mais combatividade. O Semedo, né? O Rubens Semedo, um jogador que conseguiu controlar muito melhor do que o Nuno Mendes. Jogou muito melhor do que o Nuno Mendes, conseguiu controlar por esse lado esquerdo ali da lateral e ficando um pouco mais, né? A gente deixando mais o Pedro Neto e deixando mais o Rafael Leão atacando esses corredores, e claro, o Congo colocando jogadores para combater um pouco mais, né? Porque os jogadores ficaram mais cansados. Então saiu, por exemplo, o Massuaco, entrou o Kayembe, também um lateral esquerdo, para combater esse lado do Frederico Conceição. Do outro lado também saiu o Wan-Bissaka, que é um lateral que não sobe muito, e quando ele sobe, acabou tomando bola nas costas também, principalmente porque ele é um lateral muito mais de desconstruir do que construir, né? De construir. Ele é um jogador que acaba, por exemplo, quando o Massuaco é um jogador que sai muito e ataca por esses contra-ataques, e o Wan-Bissaka acaba ficando como um lateral mesmo, até mais ou menos um quarto zagueiro, podemos dizer assim, né? Nem um lateral direito ele quase fica. Ele forma muito esse postado da zaga também, né? E aí a gente tem um segundo tempo de pouca definição de Portugal, ao mesmo tempo uma RDC muito eficiente, principalmente nessas questões de contra-ataque. Quase fez os seus gols, quase fez uma virada, mas claro, Portugal também tentava chegar. Muito poucos lances assim de perigo de fato no segundo tempo, mas um jogo equilibrado, é um jogo que acabou em 1-1. Portugal se complica nesse grupo?
Acho que não, acho que vai conseguir jogar bem melhor contra a Colômbia. É claro que a Colômbia é um adversário muito mais difícil do que propriamente a República Democrática do Congo, mas essa é a magia da Copa do Mundo. A magia da Copa do Mundo é você jogar contra uma seleção totalmente diferente do seu estilo de jogo, com muita Portugal com muito mais dinamismo, muito mais velocidade, muito mais intensidade, contra uma seleção que joga a partir da sua defesa e que vai se bloquear o tempo todo, e fez a sua proposta e conseguiu irritar e frustrar Cristiano Ronaldo, frustrar os atacantes de Portugal. Então, muito legal o que aconteceu aqui, muito legal a partida de hoje. E claro, também, na verdade, né, quase esqueci, o destaque da partida. Para mim, eu vou colocar o Mbemba. O Mbemba, é claro que ele não foi poderia votar, por exemplo, no Issa, mas eu acho que o destaque para mim vai ser o Mbemba, por ter essa proposta defensiva. Pode ser um voto honorário também para o Issa, também não tem nenhum problema. Do lado de Portugal, acho que o Bruno Fernandes e o João Neves conseguiram jogar também muito bem. Meus amigos, it's coming home, né? Nós podemos dizer aqui que vitória absurda que a gente viu agora há pouco de Inglaterra 4, Croácia 2, uma Inglaterra super dominante, uma Inglaterra de Thomas Tuchel, totalmente diferente dos modelos do Southgate, um modelo mais de retenção de posse de bola, trabalhar a bola um pouco mais na sua linha de defesa para tentar partir, não num contra-ataque, mas principalmente num ataque mais sincronizado, né, um ataque um pouco mais lento, muito criticado as seleções do Southgate, principalmente por essa falta de intensidade. A gente vê um Thomas Tuchel totalmente diferente, um Thomas Tuchel que tenta aproveitar principalmente aquilo que ele disse em coletivas, e ele é muito coerente naquilo que ele quer fazer. Quer dizer que vai dar certo? Não sei. Quer dizer que ele é coerente naquilo que ele fala, né? Principalmente na convocação, provavelmente a convocação mais polêmica da Copa do Mundo. Não levou o Cole Palmer, não levou o Foden, pode ser que isso seja uma grande pedra do sapato para ele no futuro, mas foi uma estreia sensacional, até porque ele conta com jogadores, ele já disse isso, né? Ele gosta de pontas, principalmente mais velocista do que armadores, né? Jogadores que conseguem traduzir muito mais velocidade e impressão para tentar fazer com que o Harry Kane consiga chegar nessa bola e fazer os seus gols, porque ele conta com essa criação do próprio Kane, né? O Kane não é um centroavante. Kane é um dos melhores centroavantes que eu já vi, centroavante completo, um centroavante que parte muito do ataque, mas também volta para a defesa para poder auxiliar. A gente viu isso nos minutos finais, aos 96 minutos, ele defendendo a bola como se fosse um zagueiro e acabou de entrar dentro do jogo. Um jogo muito interessante parte dessa Inglaterra, que parte num 4-2-3-1, muitas vezes colocando até mesmo um 4-3-3, muitas das vezes também, a partir para se defender também. Veio com Pickford no gol, James, Konsa, Stones e O'Reilly. Na lateral esquerda, Rice e Anderson fazendo essa polivolância, né? Mais à frente, Gordon e Madueke nas duas pontas, com Bellingham no meio e Harry Kane no comando de ataque. Para o lado do técnico Dalic, né, experiente Dalic, que já está no comando desde 2017 na seleção croata, veio com uma formação de 3 zagueiros, ele que já tinha dito que ele estava treinando para jogar contra a Inglaterra, para jogar nesse modelo de 3 zagueiros, principalmente tentando explorar essa profundidade de reter essa bola no meio de campo, né? Você tem meio-campistas muito mais retentores de bola, muito mais segurar essa bola para partir num bloco unido do que tentar bolas mais espetadas. E se te for bolas mais espetadas, tem o Perisic, tem o Stanisic, que pode partir tanto no contra-ataque, né, o Perisic explorando essa ala, principalmente na hora de se defender, e também atuando como um lateral. E o Stanisic já é lateral de origem, né, também pode jogar um pouco mais avançado, também sendo esse ala que ataca o corredor, mas também infiltra pelo meio, mas normalmente faz esse cruzamento, né? Quem acaba infiltrando muito da ponta para o meio é sendo o Perisic mesmo, né? Esse jogador mais de infiltração. A Croácia veio com um 3-4-2-1, muitas das vezes acabou jogando durante a partida, né? Modificou muito seu esquema tático, né? Mas inicialmente veio com Levakovic no gol, Sutalo, Vuskovic e Gvardiol na linha de defesa, Stanisic e Perisic dos dois, um de cada lado, Modric, Pasalic, normalmente veio o Susic, mas eles ficavam trocando muito de posição, né? Você viu o Pasalic começando nessa
nessa meia armação um pouco mais à frente, mas depois veio o Susic fazendo essa troca de posição, mas o único que ficava mais fixo é o Modric, ainda mais pela idade dele, né? Um jogador mais veterano, um jogador que não consegue mais acompanhar tanto o ritmo até de uma Copa do Mundo, final de temporada, toda aquela questão física acaba batendo, e foi um jogo ruim do Modric, a gente já vai comentar rapidamente. Vem o Baturina no comando de ataque junto com o Musa, né? O Baturina que joga muito mais centralizado, né? Como a gente tinha dito, né? Esse 3-4-2-1 vem fazendo com que esses dois armadores, né, seja o Baturina, o Susic ou o Pasalic, fazendo essa troca em inversão, fazendo que eles formem um bloco, né, um quadrado, aonde esse quadrado ele acaba se movimentando sempre deixando um livre para poder fazer triangulações ou até mesmo jogada com os 4 jogadores, sempre participando muito dessa rotatividade com a bola, né? Mas sempre tentando concentrar esse jogo no meio, né? Fazer com que a Inglaterra não tenha o meio para poder fazer a diferença. Acabou não conseguindo, né? Acabou tomando 4-2 na nuca, numa Inglaterra muito dominante do início ao fim, mais ou menos, podemos dizer assim. Talvez na metade final do segundo tempo tenha perdido o controle das ações, já tenha perdido o controle das ações também no primeiro tempo, né, ainda mais dos 2 gols tomados, mas é uma Inglaterra que começa principalmente fazendo seu gol de pênalti, num pênalti infantil do Modric, né, o Madueke acaba roubando a bola e o Modric acaba fazendo um chute que acaba batendo no Madueke, e o Harry Kane converte o pênalti que, na primeira vez, o próprio Livakovic acaba defendendo, então foi uma segunda cobrança, né, porque o Gvardiol acabou entrando na área, acaba sofrendo um empate, né, a gente tinha dito principalmente, né, como a Croácia, ela avança esse bloco desses 4 jogadores, dessa jogada mais pelo meio, explorando as pontas em situações ocasionais, né, principalmente conseguindo roubar essa bola no campo ofensivo da Inglaterra, ou seja, no seu campo defensivo, e trazendo essa bola, conseguindo fazer uma grande jogada com o Susic. O Susic faz o passe para o Baturina, o Baturina acaba empatando a partida. Não à toa o segundo gol nasce também de uma jogada muito interessante, né? A gente já vai falar dele, porque antes teve o gol do Harry Kane que faz um gol de escanteio, né? Um gol que a la Arsenal, porque foi o cruzamento do Declan Rice muito importante, muito fundamental, porque esse jogador tanto de controle, de destruir as jogadas de ataque da Croácia, mas também de construir, não só pela bola aérea, porque ele é muito bom, mas também construir pela bola ao chão, né? Esse primeiro passe acaba sendo dele, normalmente também ou junto com o Henderson. O Henderson é um jogador mais de mobilidade, que consegue flutuar um pouco mais do que o Rice. O Rice acaba ficando um pouco mais postado, mas ele também não é muito fixo. É um jogador que acaba ficando, em relação ao Henderson, um pouco mais postado, mas é um jogador também de mobilidade, principalmente nessa faixa etária primária ali do meio campo, né? Ou seja, o famoso 5. Ele que é acostumado com gols de cruzamento, né? O Harry Kane acaba fazendo um gol de cabeça, mas o acostumado é o Declan Rice, né? Ainda mais que o Arsenal, um time que gosta de fazer muitos gols de escanteio. A gente já viu essa temporada como ele foi muito eficiente na Premier League. E depois um empate, né, no final do primeiro tempo, com o Musa numa jogada muito interessante ali, o Perisic, como a gente já tinha dito, né? O Perisic é esse ponta, esse ala que acaba na hora de se defender como um lateral. No ataque ele ataca tanto pela ponta, mas também entra pelo meio. Ele vai entrando pelo meio, faz uma jogada que ele aproveita o levantamento dentro da área para fazer o passe para o Musa, e o Musa faz um bonito gol, um gol que colocava uma Inglaterra e uma Croácia com muita dinâmica e muita intensidade, né? Muita intensidade dentro da partida, e um segundo tempo já mais dominante da Inglaterra. Um segundo tempo onde a Inglaterra não faz substituições, mas principalmente muda do seu jeito de jogar, porque coloca principalmente já no início de jogo, já nos primeiros minutos de jogo, no primeiro minuto de jogo já coloca para atrair a Croácia, né? A gente viu uma Croácia no final do primeiro tempo um pouco mais com vontade de jogar, né? Com um pouco mais liberdade para jogar, ter um pouco mais de saída de bola, tentava pressionar, acabou sendo atraída para o levantamento do Ederson, encontrando nosso querido Jude Bellingham. Ele vai pela ponta direita e faz o terceiro gol, e aí já vira um esculacho, né? Mesmo com as trocas, a Croácia não consegue fazer nenhuma modificação muito relevante. O Tuchel faz as trocas com o Rashford, o Saka, o Rodgers, dá mais vigor a esse ataque, coloca o Reece James, né, como
esse volante, né? Porque ele tira o Bellingham depois, ele tirou o Rice também, acabou dando um fôlego maior, né? Colocou o Spence para atacar muito essa lateral, atacar esse e defender também, até porque estava no final de jogo, e conseguiu fazer uma jogada de contra-ataque junto com o Saka. E o Rashford fazendo seu gol, o Rashford que é normalmente esse 12º jogador, é um jogador muito decisivo. Se eu não me engano, tem uma estatística muito legal que ele é o jogador que mais veio do banco na história da Copa do Mundo, e é muito legal que ele faça o gol dele. O Rashford, pra mim, é um craque subestimado. Tudo bem que ele teve uma fase muito ruim no Manchester United, mas quem não teve uma fase muito ruim no Manchester United? 4-2, um jogo muito legal, um jogo muito intenso, um jogo que a Inglaterra poucas vezes fez um jogo dessa magnitude em Copas do Mundo, e se a gente for ampliar até para uma Euro também, muito por conta dos seus estilos de técnicos que teve ao longo da história, principalmente Southgate, que assumiu pós-Euro 2016, né, com o fracasso na Euro 2016 do antigo treinador, que acabei de esquecer o nome, estava na minha cabeça, mas eu acabei de esquecer o nome. Mas é isso, né? Uma Inglaterra diferente, uma Inglaterra propositiva, uma Inglaterra que não segura o jogo, que não tenta mornar o jogo a todo momento para tentar cansar o adversário para fazer um gol, né, nessa surpresa como o Southgate fazia, né, muitas das vezes, e dava certo até certa parte, né, enquanto enfrentava uma seleção mais dinâmica, mais forte, mais aguerrida, como por exemplo foi a França na Copa de 22, por mais que tenha jogado muito bem na Copa de 22 e fez o melhor jogo que a Inglaterra tinha feito até então em Copas do Mundo, pelo menos de 2002 para cá, foi esse de 2022. Esse dá pra dizer que foi o melhor jogo da Inglaterra de 2002 pra cá. Um jogo muito bom da Inglaterra. Mas diga o que vocês acharam no comentário, deixa o like, se inscreve no canal. Eu quase esqueci que esse é o primeiro vídeo do dia, até porque o próximo vídeo vai ser o vídeo falando sobre os próximos jogos desse final de primeira rodada. Então não perca o próximo vídeo também. Siga a gente em todas as redes sociais, estão tudo aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, já tinha dito anteriormente. Agora peço novamente, cara, se inscreve, estão chegando aos 200 inscritos, falta 3. Se 3 inscritos se inscreverem, a gente bate a meta. Fico muito feliz, muito obrigado. Próximo vídeo, obviamente, falando dos jogos Colômbia e Uzbequistão, e Gana e Panamá. Eu ainda vou assistir, né? Quando acaba o jogo, já faço uma análise aqui pra vocês. Até a próxima e valeu!